Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos. Seja bem-vindo ao Revisando 2. Aqui quem fala é o professor Wesley. Bom, dando continuidade ao que vocês viram na unidade 2, de forma que venha a revisar, vocês devem ter visto alguns conceitos atribuídos à questão do retorno e do risco, né? Onde o retorno propriamente dito é aquilo que retorna em forma de lucratividade em relação àquilo que foi aplicado, né? Em relação a como o gestor financeiro aplicou aquele capital e como aquele capital foi retornado na forma de ganho. Risco, vocês devem ter observado no material de vocês, que se dá por conta de algumas formas desse capital ser aplicado, né? E algumas metodologias utilizadas apresentam maior ou menor risco. Risco esse é atribuído à questão de perda, né? A questão do não retorno desse capital investido. E algumas ferramentas foram sinalizadas, como por exemplo a chamada taxa de retorno, né? A taxa de retorno em forma de percentual, através de uma fórmula vocês vão conseguir visualizar o ganho, né? A proporcionalidade em porcentagem do ganho daquele capital investido. Geralmente é muito bem visto essa condição de taxa de retorno quando você adentra alguns investimentos por meio de franquias, né? As franquias elas já vêm no seu rol discriminado uma média, né, baseada nos seus franqueados, qual a taxa de retorno em cima daquele capital investido. Vocês devem ter visto também falado um pouco sobre o ROI, né, que ou seja, o retorno sobre o investimento. Muitas das vezes também essa fórmula matemática, essa metodologia, ela vai lhe proporcionar uma percepção de que se aquele investimento ele é viável ou não, né, vocês devem ter visto isso no material. Aí, passando adiante, vocês devem ter observado alguns tipos de risco em relação à sua natureza, como por exemplo risco operacional, de natureza operacional. Esses estão muito afim à própria operação da empresa, à produção da mesma. A exemplo, eu poderia citar a perda de material, né? Vocês devem ter visto isso no material de vocês, quando se dá, por exemplo, a condição do estoque da empresa, o estoque foi avariado, o estoque ficou vencido. Então isso é um risco que pode gerar, né, uma implicação negativa no capital da mesma. Existe também o chamado risco financeiro. Esse atribuído aos fatores financeiros, né? Poderia dar um exemplo quanto ao aumento do preço aí de uma certa matéria-prima. Essa matéria-prima, por alguma condição externa a condições econômicas, sofreu alguma variação de preço. Logo, esse é um risco financeiro que está atribuído aí dentro das atividades da organização, né? Bom, algumas metodologias estatísticas são utilizadas, né? Vocês devem ter visto um rol destas. Vou exemplificar o desvio padrão. A própria nomenclatura já traz de forma bem clara que é quando você tem um padrão e até que ponto isso pode sofrer alguma variação, né? Para mais ou para menos, certo? Então, com base em fatos históricos, como vocês devem ter atentado às condições das empresas, geralmente ela tem um orçamento fixado, padronizado, e aí muitas das vezes com esse orçamento você vai visualizar até quanto transcorreu, até quanto flexibilizou a necessidade aí do orçamento de valores, né? Então isso também é visto dentro do contexto da organização. E por final, vocês devem ter visto a chamada seleção de produtos de investimento, ou seja, seleção de cartas de investimento, né? Que nada mais é do que a própria diferenciação. Hoje, para se minimizar o risco, as organizações, ou as próprias pessoas, elas buscam diversificar a sua capacidade de investir em diversas opções, diversos produtos ou serviços. Isso por conta de quê? Por conta que alguns demandem bons estados econômicos, outros não tão bens estados econômicos, e isso acaba implicando nessa condição de diversificar para tentar amenizar o risco de ter perdas durante todo o processo. Dessa forma concluímos o Revisando 2, até o próximo revisão.